Oi, eu! Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje eu vou falar um pouquinho do processo que eu faço para selecionar aqueles adultos que eu utilizei na reprodução do ano passado como matrizes, como reprodutores. É neste momento que eu faço uma seleção para decidir quais são os pássaros que eu vou manter aqui no meu plantel, tá certo? Nesse período reprodutório do segundo semestre de 2019 e quais são aqueles pássaros que eu vou disponibilizar, beleza? Pronto. Alex, o que é que você leva em consideração? Lógico, óbvio, quando eu faço uma primeira seleção, o caráter visual da qualidade do bicho, ele é importante e a gente faz mais ou menos uma seleção pelo aquilo ficou mestrando, né? Por aquilo que nós estamos visualizando do pássaro, que na canarocultura chama fenótipo, né? É a característica genética visível na plumagem dos bichos. Então, aqueles pássaros que têm uma qualidade melhor, que mais perto chegam do padrão, do objetivo, eu tendo no sentido de tender a ficar com eles. Porém, não é o principal, tá certo? A característica fenótipa, a qualidade visual do pássaro, ele é super importante até o campeonato. Então, a filhotada que está lá na outra sala, a seleção deles vai ser puramente visual para eu decidir quem vai para o campeonato ou não. Uma vez passado o campeonato, obviamente que o visual tem um peso, a qualidade visual dele, a qualidade do pássaro em si, ele tem um peso, porém ele vai levar em consideração, ou melhor dizendo, eu levo em consideração para manter no plantel também o grupo genético dele, se ele vem de pássaros de boa qualidade, se ele foi um que nasceu esporadicamente um pouco melhor perante os outros pássaros, tudo isso eu levo em consideração. E os adultos mais ainda. Como os adultos, há uma tendência deles perderem um pouquinho a cor, a qualidade visual com o passar dos anos, esse, no meu ponto de vista, não deve ser o ponto principal a ser levado em consideração para um criador quando ele decidir manter ou disponibilizar aqueles adultos utilizados na reprodução anterior para uma próxima reprodução. Então aí que demora. Por exemplo, já deve ser perto de meio-dia. Eu cheguei aqui 8 horas da manhã e são 180 canários que eu olhei. O que é então? Por que demora muito, Alex? Porque assim, eu coloco os pássaros dentro daquela mesma cor. Eu já fiz, lembrem que eu já fiz uma primeira seleção dos filhotes, então eu já tenho mais ou menos uma ideia das cores que eu tenho e da qualidade dos filhotes que eu tenho. E isso é essencial para você fazer a seleção dos seus adultos, porque aí você vai saber aquilo que você vai ter que manter ou aquilo que você pode disponibilizar para venda, porque você já tem um filhote melhor, tá certo? Isso é importante. E também porque eu tenho que olhar os livrinhos, porque acontece às vezes de um pássaro ele não tem uma qualidade tão grande, mas dá filhote bom. Pô, Alex, você tá me dizendo que canário ruim dá filhote bom? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, quando você tem assim, nível equilibrado, bom de pássaros, pode ser que um determinado pássaro tenha uma qualidade de transmitir a qualidade, as características genéticas boas para suas proles, maior do que um outro canário. Vou contar uma historinha para ilustrar mais ou menos o que é que eu quero falar com isso. Um determinado ano, e bote ano nisso, sei lá, 8, 9 anos atrás, perdi até a conta mais ou menos, mas foi uma história que marcou, então a partir daquele momento eu olho com calma a seleção dos pássaros para reprodução. Foi o seguinte, eu comprei na mão de um amigo criador aqui do clube um determinado canário que tinha
era um grupo de 4 irmãos que esse criador tirou e canários assim excepcionais de canela mogno, amarelo mosaico macho. 4 canários assim tops. Pra você ter uma ideia, um dos 4, o que ele levou, foi campeão brasileiro, tá certo? Pronto, na época não era canela mogno, era canela opalino, mas já com padrão mogno. Mas era um salto. Não ocorreu na transformação dos opalinos para o mogno, não ocorreram vários saltos de qualidade. Em um desses saltos, esse amigo aqui, ele tirou alguns canários e ele me cedeu um desses 4. Ele ficou com 2 e me cedeu um, o terceiro melhor na minha análise. Tá bom. Aí esse canário eu trouxe aqui, cruzei com algumas fêmeas minhas e tirei alguns filhotes. Pô, tirei 2 filhotes excepcionais. Mosaico, mas infelizmente com a categoria ruim. Amosaicado, o que na canaricultura a gente chama de amosaicado. Aquele pássaro intermediário entre mosaico e nevado, tá certo? Mas com melanina assim, excepcional. Tá bom, tirou esses 2 excepcionais e tirou uns mais ou menos. Eu peguei esses 2 excepcionais, levei para o Campeonato Nordeste, ganhou no Campeonato Nordeste, levei para o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, infelizmente, não classificou justamente por esse ponto que eu estou frisando aqui, de eles realmente terem uma categoria intermediária e acabou sendo desclassificado. Mas o ponto não são esses 2 canários, é um outro canário. Por quê? Porque quando esses 2 canários eu estava preparando eles, ou guardando eles, poupando eles para o Campeonato do Nordeste e para o Brasileiro, algumas fêmeas minhas aprontaram. Pô, eu vou, teoricamente, botar os melhores. Mas como eu não tinha esses 2 melhores, eu peguei um outro pássaro que eu já tinha separado para botar para vender. Canário irmão deles, mas qualidade bem abaixo, uns 2 ou 3 pontos abaixo. Cara, na hora que saíram os filhotes desse canário, eu chego a me assustei. Bum! Pô, Alex, foi sorte? Não foi, porque na hora que saiu a primeira ninhada, bum, eu disse, opa, não vou vender mais. Aí segurei. Quando os outros chegaram no Brasileiro, foram os 3 canários que eu usei para reproduzir aqui, porque o pai tinha morrido. E usei esses 3 canários. Acredite, o que era mais fraco tirou filhotes bem melhores do que os outros que eram muito bons. Então, o que eu quero frisar com essa historinha, e aí no caso aqui história é história com H, não é história da carochinha com E, é no sentido de que... Pô, agora eu parei para pensar se eu estava certo no português, mas o H que é o histórica, história de passado e acontecido. Rapaz, que viajada. Mas vamos embora. Se estiver errado, um professor de português me corrija, por favor. Mas sim, o que eu quero falar é o seguinte: nem sempre o de melhor qualidade vai lhe dar filhos melhores, tá certo? Filhos de campeões não necessariamente vão ser campeões. Alex, então vão vender meus campeões? Claro que não, gente. O que eu estou falando é assim, não necessariamente vão lhe dar pássaros campeões. Porém, lógico, óbvio, naturalmente, eles, como têm uma característica visual muito boa, eles têm uma tendência a gerar filhotes melhores. Mas não é regra, não é matemática. Falo sempre e vou continuar falando. Canaricultura não é matemática, tá certo? Então, assim, acontece, tá certo? Acontece. Então, na hora da seleção, demorou porque eu fui ver. Ah, pô, mas esse me tirou filhote. Essa canária cria direito. Quais são os filhos dessa canária? E esse macho me deu filhote bom, me deu ruim. Ah, esse aqui que foi campeão ano passado e tal, tal. Como foi que saiu os filhotes dele? Pô, isso tudo leva tempo, mas para quem cria visando o campeonato e tem que trabalhar com essa seleção, isso é importantíssimo, tá certo? Analisar as proles que os pássaros deram para saber se você vai manter ou não esse espaço. Bacana? Espero ter passado um pouquinho assim da minha opinião a respeito de como fazer essa seleção, tá certo? E da minha forma de agir, de não olhar somente a qualidade visual dos pássaros na hora de selecionar e também analisar os filhotes que eles geraram, e isso é o ponto mais forte na minha opinião, no caso dos adultos. Mas, obviamente, cada um tem
tem um método, né? Tem um manejo e aí a gente tá aqui só para estar passando para vocês como é que a gente faz. Alex, é o certo? Digo sempre, não tem um vídeo meu que eu digo que o que eu faço é o certo, tá certo? O que eu mostro nos vídeos é o que eu faço. Bacana? Valeu? Um forte abraço. Esses pássaros aqui tô levando agora para a loja de meu pai. A partir de segunda-feira vai estar lá na loja de meu pai. Quem é aqui de Salvador provavelmente já conhece. Se interessar por alguma coisa, porra, propaganda, hein? Depois pegar uma verba com coroa aqui, tô brincando, o coroa que mantém, a loja que mantém o alpiche e a farinhada, né? Aí eu tô pagando o alpiche e a farinhada com os bichos aqui, tá certo? Primeira leva de pássaro tá indo pra loja de meu pai, provavelmente daqui a uns 15, 20 dias eu vou selecionar a filhotada, e aí também vai outra leva pra lá, e a gente vai começar a equacionar os pássaros para o concurso. Valeu, um forte abraço, obrigado pela audiência, a turma me cobra, poste vídeo, eu tenho que pedir desculpa, realmente não dá para eu postar muitos vídeos, tá certo? Então eu posto um vídeo a cada 15 dias, às vezes um a cada semana, tá chegando abril e maio é época boa, foi mais ou menos não, foi quando eu comecei o canal ano passado, salvo engano foi 8 de abril, primeiro vídeo que eu postei. E aí vocês, quem é mais antigo, deve ter acompanhado que normalmente, como me convidam para ajudar na seleção, eu vou e acabo filmando, falo alguma coisinha e tal. Esse ano eu não vou falar muito de canário não, tá certo? O ano passado eu escolhi uma cor do criador e falava um pouquinho, dava minha opinião a respeito daquela cor e tal, esse tipo de coisa. Esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma espécie, em vez de mostrar os pássaros do criador, eu vou conversar com o criador, vou mostrar o canarinho, como é o canarinho dele, vou perguntar, fazer uma espécie de entrevista para a gente tentar também ter conhecimento como é a forma de criar de outras pessoas. Eu acho que ajuda bastante, tá certo? Um forte abraço, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.